Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um partidazo. Hoje um partidazo especial porque, para além de virmos de um verdadeiro partidazo entre Atlético Madrid e Barcelona, temos hoje aqui um convidado especial, Silvio Sá Pereira. Muito obrigado, Silvio, por teres aceito o nosso convite de estar aqui, e vamos já começar por essa derrota de um homem que tu conheces bem, Diego Simeone. Como é que foi essa passagem pelo Atlético, e se ontem viste um Simeone a perder-se um bocadinho com esta derrota frente ao Barça? Antes de mais, bom dia e obrigado aqui pelo convite. Minha passagem pelo Atlético não foi... Eu assinei 5 anos, mas tive apenas uma época e meia em Madrid. Muito devido também às lesões que tive. Claro. Foram anos que eu adorei lá estar, mas sobretudo nos primeiros 5 meses de Atlético, onde tudo me corria bem, até me lesionar. Sim. Mas pronto, um clube incrível, as pessoas sempre me trataram muito bem, a cidade que me acolheu também muito bem, e adorei lá estar. Estamos já aqui a ver umas fotografias dessa altura. São momentos que me deixam muita saudade. Esta até é uma foto da tua segunda temporada, porque já tem aqui o Diego Costa, não é? O Diego Costa só chega no segundo ano, não é? Eu acho que o Diego Costa só chega em 12, 13. Sim. Quando tu chegas em 11, 12, ele está emprestado ao Raio Vallecano. Ao Raio, sim. E nós víamos, eu lembro-me que ele estava no Raio e não o conhecia. Capaz de ter fotografias giras de 11, 12 também. Já aqui vários... Sim, nós jogámos um contra o outro. Já aqui vários treinadores. Estava a olhar aqui para esta foto. É verdade. O Tiago, não sei agora o que é que ele se continua a treinar ou não. Não. O Gabi agora vai treinar o Saragossa. O Filipe Luís no Flamengo. O Adriano, que é adjunto do Raio Vallecano. O Emre também, acho que também treina. Treinou o Başakşehir. Sim. Há aqui vários treinadores. O Arda não está aí, mas agora também treina uma equipa. É verdade. Mas pronto, já vamos falar aqui um bocadinho mais sobre isso, sobre essa tua passagem sobre o Atlético Madrid. Mas estes dois senhores, Pedro Castelo e Marinho, fizeram essa partida entre Atlético e Barça, e isto foi uma montanha russa. Pedro, pega aí. Sim, foi mais um grande jogo. Temos tido a felicidade de ter grandes jogos, nomeadamente nos confrontos entre os candidatos aqui na DAZN. E foi mais um grande jogo, e creio claramente que os melhores jogos da época em Espanha estão a ser os jogos entre Barcelona e Atlético, porque tivemos o jogo de Barcelona para o campeonato, que não foi um jogo com tantos golos, mas foi muito bem disputado. Houve o 4-4 para a primeira mão da meia-final da Copa do Rei, e agora este 4-2. O Atlético ainda não tinha perdido jogo nenhum em casa. O Barcelona não fez algo pouco notável, digamos. E sobre o jogo, creio que o Barcelona entrou, não sei, porque contra o Atlético obviamente sabiam que não podiam facilitar, mas entrou um pouco mortiço, entrou um pouco a ver o que o jogo daria, e começo já aqui por elogiar o Simeone para depois bater. Porque eu acho que tem de ser mesmo um grande trabalho feito para uma equipa que tinha há 3 dias tido uma desilusão, porque ser eliminado da Champions frente ao rival da cidade, como ontem chamámos, o penalti bitoque, não é? Porque foram, pelos vistos, 2 toques na bola. Recuperar uma equipa para fazer o que o Atlético fez contra um Barcelona fortíssimo. Acho que aí há muito mérito de Simeone, e se calhar ele, como poucos, consegue fazer isso. Depois, com o andamento do jogo, após o 2-0, na minha opinião, claro, vieram os problemas habituais do Atlético com Simeone, que é ter demasiada precaução e passar uma mensagem à equipa de que agora vamos ter que nos aguentar, e acabou por não ser possível aguentarem-se, fruto de um Barcelona que também está muito confiante, um Barcelona que ganha jogos atrás de jogos, que tem tido um ano 2025 fantástico, e que acreditou até ao fim, e com alguma felicidade também, é verdade, porque antes o Atlético podia ter feito um golo, não faz, e depois o Lamine Yamal remata e a bola bate ali no corpo do Reinildo e entra. Portanto, isto também é preciso correr tudo bem ao Barcelona, mas há muito mérito por a equipa nunca ter desistido, e há muito mérito também, na minha opinião, de Hansi Flick, que ao contrário do adversário, fez substituições a dizer à equipa: vamos para cima deles que ainda há esperança. Marinho, é
é uma semana trágica para o Atlético de Madrid. Esta eliminação com o Real e depois uma derrota com o Barça desta maneira. Achas que estão hipotecadas as hipóteses do Atlético ainda entrar na luta pelo campeonato ou ainda há esperança? Já vou à tua pergunta, deixa-me dizer-te e só fazer um apontamento para quem nos está a ver. O episódio é especial, eu pensei que era por teres vindo de blazer. Isto hoje está a um quando nível nós muito o vimos alto. até dissemos, "Ia, pá." Agora que já disse a quem nos está a ouvir só que para nos ver também, porque estás a um nível muito alto, vou à tua pergunta. Acho que não. Já o tinha dito ontem também, independentemente do resultado, mesmo que o Atlético ganhasse, perdeu, mesmo que ganhasse, não ficaria nada resolvido e não fica nada resolvido. Ficam os três ali muito colados, o Barcelona com uma ligeira vantagem, mas não nos podemos esquecer que estamos a falar de um Atlético que já conseguiu também ter uma série de jogos a vencer e a convencer, e a fazer golos e a estar bem. E estamos a falar de um Real Madrid, como o Pedro fala muitas vezes e bem, é a melhor equipa do mundo a fingir-se de morta. Portanto, anda por ali, está ali e no momento da decisão aparece e acaba por passar por cima dos adversários. Portanto, eu acho que não ficou nada decidido. Agora que foi uma semana dura para o Atlético, isso foi, mas eu acho que não foi só mérito de Simeone, e ontem também falámos sobre isso, e eu gostava de também falar sobre essa questão. A forma como os adeptos do Atlético se uniram à volta da equipa, a recepção que fizeram à equipa, aquele sentimento de revolta que Simeone falou na conferência de imprensa no final da Champions, e mesmo no jogo antes deste jogo do Barcelona, não falou muito, mas falou que estava a revolta, aquela injustiça, aquele sentimento ele conseguiu passar para fora, mais uma vez para as bancadas, para os adeptos, e eu acho que independentemente do resultado, o Atlético e o grupo de trabalho, o Simeone, continuam a ter as bancadas com eles, e de certeza absoluta que vamos ver já no próximo jogo um apoio fantástico à equipa, porque também percebem que é duro perder dessa forma. Perderam de forma dolorosa na Champions e ontem acabam por perder também, eu acredito de forma dolorosa, mas aí eu também neste caso eu estou com o Pedro, eu acho que um bocadinho por culpa de Simeone, que começou a puxar o travão de mão cedo demais contra este Barça. E tu até estás a seguir a minha linha de pensamento, porque eu ia perguntar ao Silvio, o Atlético de Madrid só tem 5 vitórias no Metropolitano, frente a Barça e Real Madrid. Tu que jogaste no Vicente Calderón, não sei se já tiveste a possibilidade de ir ao Metropolitano desde que abriu, que foi inaugurado. Sentiste ou sentes, vendo agora os jogos, que há uma grande diferença no ambiente ou na própria mística de jogar no Vicente Calderón e jogar agora no Metropolitano? Achas que o Metropolitano não tem a mística que o Vicente Calderón tinha neste tipo de jogos para ajudar a equipa a vencer? Não, o Vicente Calderón era aquele típico estádio antigo com uma mística incrível. O ambiente sentia-se muito que aquilo até era chamado o Calderón, o Caldeirão de Madrid. Pronto, e este estádio novo é mais, eu acho que é tudo, são estádios mais comerciais até, não sei, não se sente tão aquela pressão que se sentia nesses estádios mais antigos. E vê-se isso também aqui nos estádios aqui em Portugal. Eu acho que aquela mística de antigamente, acho que já não há tanto. Há muito mais o espetáculo antes do jogo. Os estádios são muito mais bonitos, muito mais confortáveis. E sim, e para o adepto que paga e pagam bem, tem muito conforto. Agora, em termos de mística eu acho que passaram a ser mais clientes do que adeptos. Sim, por isso. Eu também acho mas que mesmo, cada vez mais comercial. Mas mesmo com este ambiente que o Marinho falava, sentes que não basta os adeptos estarem do lado da equipa, parece que tem que haver ali uma envolvência para o jogador se sentir dentro dessa tal mística que o clube precisa. Não, o Atlético assim, mudou de estádio, ok, mas acho que continua sempre com uma grande mística. Aquilo é um clube, muito à imagem aqui do nosso Vitória de Guimarães. Os adeptos ganhem ou percam, a equipa, os adeptos estão sempre com a equipa em todos os momentos. Isso é bom quando se ganha. Quando se perde não deixam de ter o apoio, mas a pressão também aumenta bastante. É um clube que eu, lá está, adorei jogar muito por isso, pela mística que se sente. Acho que se sente mais ali no Atlético do que, por exemplo, no Real Madrid ou num Barcelona.
Mas sim, eu acho que a equipa teve agora uma semana muito, muito difícil, com 2 resultados. Poderia muito bem cair para eles e não caiu para o adversário, mas eu acho que pá, tem um grande líder à frente, que os puxa para cima e também não deixa. Vocês viram no final principalmente do jogo do Real Madrid, perderam, mas ele andou ali às voltas e a puxar pelo público, e isso faz com que eles também estejam todos juntos à equipa e que os puxem também para cima. Ele sempre foi assim? Quando ele chegou para substituir o Gregório Manzano, Sim. qual é que foi o primeiro impacto que tiveste com ele? Também resultou que tu, quando estavas lesionado Sim, na altura, sim. não é? Tiveste essa grave lesão frente ao Levante em novembro, Verdade. e portanto quando ele chega, tu estás lesionado. Ele sempre foi assim, ou encontras aqui alguma diferença hoje em dia, depois Sim, de 14 anos, não é? 14 anos. Ele leva 14 épocas. Eu já não estou com ele há muitos anos, mas é incrível a maneira apaixonante como ele ainda vive, ainda está no futebol. Ele assim que chegou, nós jogávamos bem, era uma equipa que jogava bem, mas não ganhávamos e perdíamos às vezes contra equipas que não tínhamos que perder, sobretudo em casa. E ele chegou com um discurso. Eu lembro do primeiro dia que ele chegou, falou muito pouco e viu-se logo a maneira apaixonante e intensa com que ele vive o futebol, porque ele chega e falou muito pouco, foi reunindo-nos na sala e disse o que estava mal, o que estava bem, e a trabalhar. E fomos todos para o estádio. O primeiro treino dele foi no Vicente Calderón. Ok. Eu estava lesionado, mas até eu que fazia um tipo de trabalho, quando ele chegou, não sei se o meu preparador físico também sentiu pressão, meteu-me a subir escadas do Vicente Calderón para cima. Tudo mudou quando ele chegou. Por isso, ele sempre viveu aquilo muito intensamente e hoje continua com a mesma paixão. Ele não abrandou. O que é esquisito, acho que é esquisito num ser humano. Ele está ali há 14 É a 14ª época. 14 anos e está igual, o homem não abranda. Por isso é que também leva. Pois eu estou ali, mas eu. Pronto. Isto foi antes da primeira final da Liga Europa, que vocês venceram frente ao Atlético de Bilbao. Sim. Que até Sim, podia ser... aquela cara é de quem não vai jogar. Eu ali ainda estava. Eu com ele nunca tive a 100%. E ali já sabia que não ia jogar. Mas pronto, dava sempre o meu máximo. Tu já admitiste em outras entrevistas que depois da lesão nunca estiveste a 100%. E depois ainda por cima tinhas Filipe Luís e Juan Fran como concorrentes. Sim, aí no Atlético, eu quando chego, o Juan Fran não era lateral, ele era extremo, ele tinha sido contratado ao Saragossa, se não me engano. Acho que sim, e não era um jogador assim muito importante, que ele muitas vezes não era convocado. Sim. Mas o que é certo é que eu fui contratado, havia o Pereira, que o Simeone depois também não contou assim muito com ele, e o Simeone foi uma adaptação do Simeone. O Juan Fran foi uma adaptação. O que é certo é que o rapaz começou a andar e pronto, nós quando estamos, o Marinho sabe, quando estamos no banco, não é? Eu depois comecei a regressar, mas para o banco, não me sentia bem, mas pronto, ele apostava em mim às vezes, em Liga Europa, não sei o quê. E às vezes eu quando estava no banco, o Juan Fran era sempre aquele jogador que ou fazia golo ou fazia assistência. E eu não tive igual, não é? Mas eu não jogava, eu não fui para a esquerda. Não contavas para a esquerda. Eu contava para a direita. Pois. Claro que eu queria que o clube ganhasse e que a equipa ganhasse, mas sempre o mesmo. Eu nunca tive assim muita sorte. Eu sempre que joguei, ou lesionava-me quando não jogava. Ninguém se lesionava, eles eram sempre os melhores jogadores. A velhinha deles era mais forte que a minha. E apanhaste este senhor, não é? Apanhei, depois ainda jogaram frente à Académica na Liga Europa. Sim, pelo Atlético joguei contra o Marinho. Em Coimbra lembro-me que o Silvio jogou. Por acaso em Madrid não me lembro se... Jogou. Joguei sim. Em Coimbra joguei e foi... Pronto, e acho que é capaz de ter sido o meu último jogo ali. Porque há um lance, primeiro golo deles, o Wilson Eduardo passa-me à frente. Faz golo, eu aí senti, se eu já estava ali tremido com esse lance, e dentro do jogo eu senti isso, já fui, nunca mais jogo aqui. E o que é certo é que depois desse jogo joguei muito pouco, depois acabei por ser emprestado em janeiro ao Depor, na segunda época. Muito bem. Tiveste aqui também uma fase em que apanhaste um Real Madrid do Mourinho. Olha aí, é o Griezmann, não é? Na Real Sociedade. Este jogo acho que foi o último jogo, foi o nosso último jogo e foi, se eles ganhassem, eles tinham um apuramento
Para a Champions, para a não é? Champions, e nós se ganhássemos não descíamos divisão, e se perdêssemos descíamos. Dupla e ele- de ataque da Real Sociedade, Griezmann e Seferovic. Yeah. A sério. Era. E o Griezmann fez gol logo nos primeiros minutos e ficou 1-0. E acabou, nós descemos e eles foram para a Liga dos Eles Campeões. foram para a Champions. Deve pôr um clube também muito especial, não é? Para mim, sim, marcou-me também. Tive poucos meses lá. Eu fui de janeiro ao final da época, mas gostei muito. Gostei muito porque estava a precisar assim desse carinho e de jogar e de ser aposta, e fui sempre, e as pessoas trataram muito bem. Acabámos por descer de divisão, mas eu fiz o meu papel, ajudei naquilo que consegui, acabei por fazer golos também, e assistências, mas acabámos por descer de divisão. Depois pronto, vim para o Benfica. E tu vimos ali há pouco. Foi uma boa queda. Foi uma boa queda. Foi. Não, mas víamos ali uma Eu grupeta. tive bem. Mas víamos ali uma grupeta de. Não sei se vocês ainda mantêm contacto, de Mantenho. amigos, não é? Com os brasileiros, porque eram muitos brasileiros, muitos portugueses no Atlético nessa altura. Sim, no Atlético este pessoal todo, nós temos um grupo do WhatsApp e estes 4 estão. Aliás, o Paulo Assunção, a alcunha dele era o Guri. E eu era tão amigo dele e brincávamos tanto que eu disse-lhe que pá, um dia se tiver um cão eu vou-lhe meter o nome de Guri. E foi, o meu cão ainda é vivo, mas o nome mantém-se, né? O nome é o Guri. Muito bom. E temos uma grande amizade. Inclusive eu agora sábado vou ao jogo de despedida do Diego Ribas, não está aqui na foto, mas também Sim. é um deles. Sim. É em Bremen e pronto, é mais um. Nós tivemos sempre uma grande relação. Mas há assim, alguma história engraçada dessa altura, porque realmente os espanhóis normalmente gostam muito de criar o seu grupinho e depois os portugueses juntam-se aos brasileiros. É quase natural, não é? Sim, eu pessoalmente eu dei muito bem com os espanhóis. Inclusive eu quando estive lesionado, o António Lopes, que era o nosso capitão, com um feitio especial, mas por acaso comigo convidava-me para ir ver os jogos quando estava lesionado, ver os jogos à casa dele, os jogos quando íamos jogar fora, e mantive também uma grande relação com muitos espanhóis, assim, algo complicados. Com o Gabi também, dei muito bem. Mas sim, com estes nós estávamos sempre, e era sempre isto, era sempre a rir, ainda hoje. Não, histórias há muitas, não sei lá. Não sei que histórias é que... O Carriço contou aqui uma no outro dia do Diego Costa que enfiava os dedos nos olhos aos avançados. O Diego era lixado. O Diego era demais, era. O Diego até no treino... E ele é mais novo que eu, não parece, ele na altura já parecia ser... Modéstia à parte. Não, ele já parecia... Estás bem conservado. Não, mas é verdade, Agora por já acaso. Não é que Mas tu, por acaso por o acaso é Diego- um plantel de... Pá, desculpem lá, mas de malucos. Porque o guarda Turan também era assim Era louco. Mas uma cultura diferente. Não era... Gostava de rir, mas nós estávamos sempre muito mais juntos. Apanhaste também um falcão a voar, Falcão. o Pizzi, o Sálvio. O Pizzi também era o mais novinho do nosso grupo. Uma história engraçada. Fechámos o Pizzi numa... Ele tem medo de alturas, tinha medo de alturas. E fomos jogar a Roma, o nosso hotel e o nosso quarto era muito grande, muito alto. E sabíamos que ele tinha medo de alturas e... Não sei se foi o Miranda. Fechou na varanda. Mandou-lhe uma coisa, ou uma roupa, ou não me recordo. Ele foi à varanda e fechámos. E ele vai ouvir, ele vai se rir. E ele Vai-se rir, quase vai-se rir e vai Ele quase a chorar. vai ter que vir aqui também. Ele quase a chorar, e depois acabámos por abrir a porta e ele pegou-se à porrada com o Paulo Assunção. Ele pegou-se à porrada e a história que nós contamos, ainda falamos muito disso. E eram muito amigos, mas ele tão nervoso que estava, pegou-se à porrada com ele porque pensou que tinha sido o Paulo Assunção, mas acho que foi o Miranda que o puxou lá fora. Mas pronto. Mas era um grupo que realmente depois acabou por conquistar esta Liga Europa numa final incrível com o Falcão a voar. Sim. Não é? O Falcão nessa altura estava mesmo... Voar é mesmo o termo, porque Sim. ele- Era mesmo, era cabeça, incrível. então, era uma coisa. Fazia gol de toda a maneira efetiva. E nós em treino nós sabíamos, nós laterais e extremos sabíamos que se estivéssemos fora, o cruzamento era o primeiro poste e ele aparecia sempre. Se estivéssemos dentro da área, o cruzamento ao segundo, e o Falcão estava em todas as bolas e Ele fazia... ainda há 2 épocas esteve no Raio e já só jogava um bocadinho, como o Stuani agora faz no Girona. Sim. E ele entrava um bocadinho e aquilo, pá. Há jogadores que nem é preciso a bola ir perfeita. É só meteres a bola na área e eles fazem o resto. Aqui no Benfica havia um que era o Jonas também era assim. O Jonas era de olhos fechados e ele... E que em Espanha, curiosamente, não deu nada no Valência.
Sim, Não deu, quer dizer, ele deu era, mais ou ele era menos. muito. Deu mais Ele ou era menos. muito. Deu mais ou menos. sim. Ele oferecia muitos gols ao soldado. Eu cheguei a jogar oferecia contra, Sim, mas contra o comparado Valência. com o impacto que teve em Portugal. Sim, não, Sim, não, sim, não, sim, porque tinha não, o Soldado não. também. O Soldado lá, que era, Pois, era mais a estrela do. Mas Mas eu. tu defrontaste o Sim. Jonas ainda no E Valência. adorei jogar contra ele, porque realmente ele no Valência também tinha muito daquilo que foi aqui no Benfica, muita qualidade técnica, muitos pormenores. E quando eu soube que ele vinha, eu obviamente que aprovei a contratação. Eu lembro de falar com o, com o Jorge Jesus antes dele vir, ele perguntou-me a opinião e eu dei a opinião que ele, se ele tivesse àquele nível que estava em Espanha, ele aqui em Portugal ia ser uma mais-valia para o Benfica, e acabou por ser. Fez tudo e mais alguma coisa aqui. Então, e agora uma pergunta difícil: Simeone ou JJ? São os dois muito intensos em termos de paixão, daquilo que é a paixão pelo futebol. Eu acho que as equipas do Jesus acho que são um pouco mais ofensivas do que as equipas do Simeone. O Simeone trabalha muito a equipa a nível defensivo e teve sempre, durante muitos anos, contratava sempre aquele ponta de lança aquele profundo, que atacava muito a profundidade. Quando estava o Diego Costa, o nosso jogo era praticamente esse, era recuperar a bola nas alas e profundidade do Diego Costa, que ele tanto ganhava profundidade na esquerda como na direita, assim um pouco a imagem do Gueioqueras. O Gueioqueras talvez mais forte, mais rápido, mas o outro também na altura também era um bicho, era muito parecido assim em termos físicos. O Jesus acaba por ensinar muito mais o jogador assim individualmente. O Simeone é mais coletivamente e a nível defensivo ele gosta muito de ensinar o jogador. Eu falo por mim, o lateral gosta muito de ensinar o jogador a defender no um contra um, nos duelos. O Jesus já não, já é uma coisa muito mais global. Eu aprendi muito com o Jesus a atacar. Eu pensava que atacava bem, e com o Jesus melhorei bastante o meu jogo, porque ele ensina-te perfeitamente onde é que deve estar posicionado no campo, na linha do extremo contrário, é um pouco mais... E pronto, e são coisas que nem todos os treinadores ensinam. E eu com o Jesus evolui bastante. Eu acho que eu vou para os Eu tenho uma curiosidade sobre isto. Sempre fiquei na dúvida e vou ficar. Como é que teria sido Jorge Jesus treinar uma equipa de topo europeu? Falamos de clubes que lutem pelos títulos nos grandes países, nas grandes ligas. Ontem não perdia. E candidatos a ganhar provas europeias, nomeadamente a Champions. Eu sei que o feitio, por aquilo que vou ouvindo, o feitio, se calhar, se chegasse a um Barcelona ou um Real Madrid, não sei como é que aquilo seria com as estrelas. Mas se aquilo corre bem, como é que seria? Eu acho que o feitio ele depois ganha com a maneira como trabalha. Eu lembro perfeitamente que eu ia para os jogos e durante a semana era sempre uma semana complicada para todos os jogadores. Nós gostávamos do treino, mas ele metia-te uma pressão tão grande em cima, dava-te pouca confiança, pouca moral. Mas ias para o jogo muito confortável. Tu sabias perfeitamente o que quis fazer. Treinavas aquilo tão bem que eu recordo-me de antes do jogo, eu já pensava que depois do jogo vamos estar tranquilos, aquelas mensagens com aquelas mensagens de amigos, e bom jogo, já estava a pensar que fazia bons jogos. Porque ele era tão bem estudado, tão bem treinado, que aquilo fluía. E mesmo os melhores jogadores do mundo querem isso. Claro que sim, querem treinar bem para estarem confortáveis durante o jogo. Eu, pelo menos, claro que não fui dos melhores jogadores do mundo, mas eu sempre funcionei muito melhor assim, com treinadores que trabalhem bem a equipa durante a semana, para depois, durante o jogo, estares ao teu melhor, preparado. Mas eu acho que ele iria ter sucesso numa equipa grande. Por acaso tenho pena de nunca ter visto. A língua hoje em dia há tradutores para tudo. Em Espanha ainda se falou. Então, eu acho que sim. Eu acho que é dos melhores. Eu acho que é dos melhores treinadores do mundo. Em Espanha então não havia tanto essa questão da língua, não é? Portanto, apesar dele dar aos toques. mas poderia ter sido muito engraçado, sem dúvida. E para a imprensa tinha sido giro, não é? É muito carismático, tem aquela maneira dele ser. Mas eu acho que sim, eu acho que ia ter sucesso em todas as ligas. E tem, né? Ele teve sucesso por onde passou. Podem dizer o que quiserem, não sei o porquê de nunca ter ido para uma
uma Premier ou uma La Liga. Eu acho que ele também aparece já ao mais alto nível, Tarde. Mais um tarde. bocadinho tarde, É verdade. e depois não sei se a questão da língua do inglês. Eu acho que a dúvida principalmente. foi a principal dúvida, não sei se dos clubes, se do próprio Jorge Jesus, dar esse passo, o Da passo língua? seguinte de se aventurar num país onde não dominasse a língua. Agora, depois do passo que deu agora para a Arábia Saudita, independentemente dos tradutores e não sei o quê, e continuar a ter sucesso Sim, sim. e ter saído para o Brasil e dar-lhe e abrir-lhe aqui os horizontes, fica essa mágoa, por assim dizer, de perceber ele era capaz de mais lá fora. Muito Também bem. acho. Deixa-me só dizer Não que foi falar- a primeira vez que o Simeone, na La Liga, Sim. perdeu um jogo depois de estar a ganhar por 2 golos. Ok. Desde 2007 que o Atlético não perdia um jogo na Liga depois de ter 2 golos de vantagem. Muito bem. Não tocámos aqui muito no Real Madrid, que voltou a ter Kylian Mbappé em grande destaque, mais 2 golos, chegou aos 20 na La Liga e há aqui já uma luta muito interessante também, não só no primeiro lugar do campeonato, como também no primeiro lugar dos melhores marcadores, com Lewandowski, que também marcou ontem, leva 22 golos, e Mbappé leva 20. Quem é que vocês acham que vai ganhar? É quase como a corrida pelo título. É isso. muito Ou quem é que vocês difícil de- gostavam eu que acho. ganhasse? Ah, isso isso. eu não. Isso Tu depois- é Por acaso, Mbappé, isso não é? depois- Apostaste no olha, Mbappé. por acaso, Isso por depois acaso metes-nos aqui numa posição desconfortável. sim, Vamos mas fazer por o acaso jogo é e vamos igual. dizer que somos deste Por ou acaso daquele. é mesmo igual. Como dizia o Carriço, eu sou a única pessoa que ele conhece que gosta dos clubes todos rivais. É mesmo igual, é verdade. Mas eu votei no Mbappé, Mbappé. para jogador da segunda volta Está pelo que confirmado. tinha feito na primeira. Eu confiava que isto ia acontecer. Agora o Lewandowski, desde o início, que vem a marcar. Eu acho que se for pela média que tem vindo a acontecer, um Mbappé que estava tão atrasado a meio do campeonato vai conseguir, mas é perfeitamente igual, claro. Um Mbappé que já agora, na primeira época de Real, já leva 31 golos, já só há 3 que fizeram mais golos e a época ainda vamos em março. Foi o Zamorano, 37, o Cristiano, 33 e o Van Nistelrooy, 33. Ele vai com 31, só faltam 6 para o Zamorano. Muito bem. E há pouco também falávamos de Jorge Jesus e um homem que conhece bem Jorge Jesus, que é William Carvalho, regressou Verdade. na reviravolta do Betis também frente ao Leganés. O Betis também muito bem. Quinta ou sexta vitória, agora já não sei. Também não sei de cor, mas são Acho que é a muitas quinta já. vitória consecutiva na La Liga. Quem conseguiu 5 bela vitórias? reviravolta. Não, vais falar do William, ok. Não, era só para dar esse destaque. Quem conseguiu Do 5 William vitórias Carvalho. nos últimos 6 jogos fora foi o Pep Bordalás. Não sei se querem. Grande Getafe. Já vai quase na Europa. Não sei se estão a perceber isto. Isto é uma guerra que nós temos aqui. Os teóricos todos não gostam do Bordalás porque joga feio. Mas Os teóricos ele vai achar que somos nós os dois que não gostamos do vocês Bordalás. também não. Agora é que andam aí com o Bordalás. Mas eu é que sou embaixador do Bordalás em Portugal. E pronto, o Getafe também muito bem. E o Fábio Silva também marcou no empate do O Las Fábio Silva Palmas. marcou o golo 700, creio, da La Liga este ano. Muito bem. No Sim, geral sim, do sim, campeonato, sim. o 700 é dele. Então, e para terminar, qual é a história que temos para esta semana? Olha, estava aqui, vamos ter o Silvio, o que é que eu vou levar para ali? Não sei se sabes quem foi o primeiro português a jogar no Atlético de Madrid. Primeiro português. Eu sei. Tiveste a ver o jogo ontem? Não tive. Eu sei de cabeça. João Pinto, não? Não. João Pinto jogou, mas Bem João mais. Pinto É verdade, Jogou. bem mais Bem mais antigo. Foi o Jorge Mendonça, Jorge Mendoza. que era conhecido pelo Mendoza, pelos espanhóis. E que eu acho que ainda vive. E que tem uma história acho que muito ainda curiosa. vive em Madrid. Ele ficou mesmo. Ou vive em Madrid ou Ele, Barcelona. aliás, foi. Esta é do Barcelona, vamos pôr uma do Atlético de Madrid. Sim, é o selo, é chamado selo. Mas só encontrei esta do Barcelona. Não, mas há aí umas do Atlético de Madrid. Porque ele jogou nos dois, não é? Sim. Jogou nos dois. Ora bem, aliás, o nome ali no Chrome Jorge diz Mendoza. O Jorge Mendonça é um português que tinha nascido, ele é angolano, nasceu em Angola, foi para a Espanha aos 19 anos, mas antes disto ele nasceu numa família de sportinguistas, o pai até fundou, foi jogador e foi treinador do Sporting de Luanda, e ele começou por jogar lá, depois veio para Portugal aos 11 anos e reforçou o Sporting Clube de Portugal, mas quando subiu a sénior não tinha espaço na equipa principal, porque o Sporting tinha grandes plantéis, e ele foi jogar para Braga. E é aqui que nasce a passagem para a Espanha. Porquê? Porque havia um galego que vivia em Braga, viu os jogos dele, e quando acabou o Campeonato Nacional faltavam 8 jornadas para acabar a segunda Liga em Espanha, e o galego falou com o Depor, que havia ali ele jogava com os 2 irmãos dele, havia um trio de portugueses que podia ajudar muito, só puderam ir 2 porque só podiam jogar 2 estrangeiros na altura, e ele foi, a equipa conseguiu a manutenção e ganharam 7 dos 8 jogos que estavam em falta.
e aí houve um amigo do treinador do Atlético de Madrid, que na altura era o Ferdinand Dausic, que, aquelas coisas cor-de-rosa, a Beatriz gosta muito disto, era sogro do Kubala, um antigo jogador húngaro, que foi um dos melhores jogadores da Europa. Jogou no Barça também? Jogou no Foi Barcelona? e ele era o sogro do Kubala, mas era o treinador do Atlético. Foi avisado por um amigo para a qualidade do Jorge Mendonça, e então o Atlético contratou ele em Espanha. No Atlético foi um craque, muita gente no Atlético. O AS, por exemplo, até falou dele aqui há não muito tempo como o jogador mais tecnicista que passou pelo Atlético. Eu não sei se agora continua a ser, mas marcava muitos golos. Ele inclusivamente teve muita esperança de vir à seleção portuguesa no Mundial de 66, só que ele tinha sido dado como desertor, porque para jogar em Espanha não podia vir à tropa, e então fugiu à tropa e foi dado como desertor, por isso não veio à seleção. Ainda jogou numa seleção de Madrid com o Di Stéfano e com o Puskás. E depois o Atlético de Madrid entrou em grande crise financeira, e houve um dia que estava a treinar e que lhe disseram que tinha que ir à casa do presidente, que era o Vicente Calderón, o que depois deu nome ao estádio. E em casa do presidente do Atlético estava o presidente do Barcelona com uma proposta para ele ir para o Barça. Foi para o Barça, o Atlético conseguiu pagar muitas dívidas que tinha, e depois em Barcelona o primeiro ano foi espetacular, os outros não tanto, porque ele era testemunha de Jeová e o presidente do Barcelona era muito católico e não admitia que os não católicos fossem muito utilizados. E então ele começou a não jogar, passou muito tempo na bancada. Ele próprio até diz que o estádio cantava o nome dele quando ele estava de fora. Depois acabou por sair, ainda jogou uma época no Mallorca e terminou a carreira. Há aqui uma curiosidade: ele, como estávamos aqui a falar, ele vive, penso que tem residência em Espanha, e ele foi mesmo o fundador da primeira associação de jogadores espanhóis, jogadores profissionais espanhóis. Esta imagem é uma imagem, podemos dizer, à Pelé. Creio que até há aí uma com o Pelé num jogo de treino com o Brasil. Aí está ele pelo Atlético, e num jogo de preparação do Brasil. Isto ainda dava para fazer isto, seleções contra clubes. E uma imagem dos dois, também pequenina, mas quando tem Pelé a imagem fica logo maior do que parece. E portanto fica a história do Mendoza, que foi o primeiro jogador português no Atlético e que também jogou no Barcelona, e ainda jogou no Depor, onde o Silvio também esteve. E no Braga. E Há jogou no aqui Sporting muitas Braga. ligações Pois ao Silvio. Há aqui Pois muitas é. ligações ao Silvio. Só falhou o Barcelona. Já que ainda é tio do Silvio. O que eu deduzi desta história toda é que os amigos continuam a levar isto para a frente. É o amigo que fala com o amigo e o leva para ali, Já era o amigo assim. já... Portanto, não era o Jorge Mendes, mas o galego que vivia em Braga serviu bem ao Mendoza. Muito bem, muito bem. Que é Mendonça em português. Mendonça, exatamente. Muito bem. Foi um dos primeiros jogadores portugueses a jogar no Eu creio que terá estrangeiro. sido... sim, mas em Sim, Espanha sim, acho sim, que foi o sim, primeiro sim, assim sim. a um nível que se Acho que depois conheça. João Alves, no Salamanca. O Salamanca teve alguns portugueses. João Alves é um ídolo no Salamanca, foi depois treinador, levou muitos portugueses para o Salamanca. O nosso Paulo Sérgio jogou na segunda divisão. Sim, mas houve ali uma altura que o Salamanca tinha o César Brito, o Giovanella, muitos jogadores que foram para lá. Muito bem. Está praticamente tudo dito sobre mais um episódio do Partidazo. Silvio, muito obrigado por teres vindo. Queres fazer uma aposta? Quem vai ser campeão este ano? Pá, eu não sou de apostas. Mas ele vai ser politicamente correto. O que é ser o Atlético? isto é fácil para ele, diz que é o Atlético e acabou. Pronto. Vamos o lá ver, esse Atlético. Atlético. Temos Não sei, temos é um jogo, É muito temos, difícil. temos um Barça O Real Madrid Sim. quando é doer, pá, eles aparecem Temos todos. um Barça Real Madrid a 11 de maio. Pode ser que mexa aqui Barça, com a... Real Madrid. Sim. Um Barça Real Madrid a 11 de maio. Pode ser que mexa aqui com as contas e o Atlético até lá... Neste A momento questão o é Barça que tem até lá- vantagem. O Barça já tem, neste momento, tem a vantagem sobre o Real. Portanto, é preciso que... Eu acho que o problema são os outros Eu jogos. acho que tem que ser até lá, porque Nós a vantagem é grande. Costuma-se E já dizer agora- que Candeia que vai à frente alumia 2 vezes, mas na La Liga não tem sido, não é? Porque... Mas já agora deixa de dizer que o Barça ao Sassuna, que tinha sido adiado, Sim. vai ser jogado dia 27 de março e não vai contar com o Rafinha nem com o Ronaldo Araújo, que jogam a 25 e a 26 nas seleções. E o Casadó também agora está lesionado. Vai o joker do Pedro Castelo avançar. Ferran Torres. Não, mas tem marcado muitos golos a partir do banco. Aliás, é o segundo que mais marca na La Liga, atrás do Sorlote. Às vezes não é bom. Para o jogador não é bom, pois né? é. Está sempre no Depois banco. Corre sempre bem, não é? É como o Sorlote. treinador. Por Sorlote acaso, também ainda entra e marca. hoje de manhã estava a conversar com os meus filhos sobre o jogo de ontem e estava a dizer isso. O problema do Ferran é entrar tão bem. Pois é. O É como o Angel Sorlote. é igual. Correia também, no Atlético também é mais ou menos isso. Exatamente. Do banco, farta-se fazer gols depois. Muito bem, está tudo contado então sobre mais um episódio do Partidazo. Voltamos para a semana e já sabem, faltam menos de 100 dias para o Mundial de Clubes. Podes ver todos os jogos grátis
em dazone.com. Basta registar-te e vais poder ver todos esses jogos da maior competição de clubes a nível mundial que se joga aqui em direto na DAZN, e que conta com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto nessa competição que vai decorrer em junho e julho nos Estados Unidos. Foi tudo em mais um partidazo. Fica bem. Um abraço.